Atos capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Pediria gentilmente que logo após a leitura você mantivesse sua Bíblia aberta, para que nós possamos caminhar no transcorrer do texto até o versículo que leremos nessa manhã. Diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus e Pai, te damos graças nessa manhã pela alegria de nos reunirmos na tua casa e podermos abrir a tua palavra e recebermos da parte do teu Espírito algo que vai nos levar a viver de acordo com aquilo que tu esperas de nós. Ajuda-nos a receber tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nessa manhã. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Assente-se aí, por favor. A narrativa do início da igreja, que nasce exatamente aqui, esse é o nascimento da igreja, depois que o Espírito Santo é derramado sobre a vida daqueles que se reuniam, sobre a orientação de Jesus no cenáculo, para que não saíssem de Jerusalém, até que do alto recebessem poder. Depois dessa experiência, do derramar com o batismo do Espírito Santo, coisas começam a acontecer na vida daqueles primeiros cristãos. Aliás, nem assim antes eles eram reconhecidos. Os discípulos de Jesus, os seguidores, os batizados, aqueles que se uniram à fé evangélica, só vão ser chamados de cristãos pela primeira vez em Atos capítulo 11, em Antioquia. Até então, eles eram seguidores do caminho. Assim que eles eram conhecidos. Eles são os do caminho. São os do caminho da graça. São aqueles que seguem os passos de Jesus Cristo. E o início da sua jornada é um início fascinante, como é o início fascinante na vida de toda pessoa que é visitada com o poder de Deus. Eu fico impressionado ao ouvir histórias de pessoas que são alvos do poder de Deus. Toda vida em que o poder de Deus é manifesta, coisas maravilhosas começam a acontecer. É por isso que é maravilhoso ver a ação de Deus na vida de uma pessoa, na vida de uma família. Quando uma igreja nasce e o poder de Deus é derramado sobre ela, coisas fascinantes fazem parte da sua história. E assim é aqui o trecho que temos diante de nós. Ele termina o capítulo 2 falando da primeira conversão, a primeira mensagem pregada por Pedro, aonde 3.000 são batizados, descem as águas como resposta à primeira mensagem pregada, tendo Cristo Jesus como centro de atração para as pessoas. Toda mensagem que Cristo é o centro, o Espírito Santo de Cristo age atraindo as pessoas. E a colheita é enorme. A colheita ela é, até certo ponto, assustadora. No verso de número 41 do capítulo 2, se você manter sua Bíblia aberta, diz que aqueles que aceitaram a palavra, eu gosto dessa expressão, a aceitação da palavra é que gera mudança. Não é o ouvir a palavra, é o aceitar a palavra. Ao aceitarem a palavra, foram batizados. E houve um acréscimo naquele dia, veja só, num só dia, 3
1.000 pessoas. Já imaginou um negócio desse? Começa a igreja, prega a sua primeira mensagem, 3.000 no primeiro batismo. Que bênção! Você pode dizer amém para isso? O que me deixa cheio de ânimo nessa manhã é saber de que aquilo que Deus fez ontem, Ele pode fazer hoje também. Ele pode fazer entre nós. Ele pode fazer com que esse segundo semestre aqui na igreja seja um semestre de grande colheita para nós. Pela ação da palavra, pelo poder do Espírito Santo, vidas sendo transformadas pelo poder de Deus, agindo na vida dos apóstolos. E assim a igreja nasce. Eles viviam perseverando na doutrina, em comunhão, comiam. Crente gosta de comer, é povo que come. Eu perguntei ontem, porque nós tivemos uma cantina aqui ao lado, eu estou vendo a Virgínia ali, e eu perguntei para a Luana, e aí vendeu muito? Falou assim, pastor, eu achei que as mulheres não comiam. Falei, engano seu, irmãs. Tem umas irmãs aí que é draga. Tem umas irmãs, eu vi lá, tinha uma irmã com 3 pastel na mão. A fome era grande. O povo come. Crente come, crente não bebe, pelo menos não deve beber. Amém? Dá um glória, diz amém, aleluia. Mas o que come não é brincadeira. Todo crente parece que tem uma ação de lombrigoides agindo na vida dele. Quando você convida um crente para ir na sua casa, se prepara, vai ser forte. Porque o povo come. Crente come, era característica da igreja. Eles partiam pão de casa em casa. No partir do pão tinha oração. Uma igreja onde o Espírito Santo de Deus é presente, a oração faz parte do currículo. Não existe ação do Espírito Santo se a oração não for parte do dia a dia da igreja. Comiam, oravam, tinham comunhão e os prodígios eram feitos. E assim a igreja nasce. Esse é o ideal de Deus para qualquer igreja. Se nós queremos encontrar o ideal de Deus para nós, temos que voltar os olhos para esse texto. O ideal de Deus é aquilo que Ele faz no início. É como o início. Nós precisamos voltar às primeiras obras, voltar ao primeiro amor. Esse é o apelo, inclusive, da carta escrita a uma das igrejas na Ásia, no livro do Apocalipse, que a orientação é que vocês voltem ao primeiro amor, ao início das pequenas coisas, mas aonde Deus fazia tudo de uma maneira extraordinária. O povo amava a presença de Deus. O Espírito Santo era real e evidente, não só na vida de um, mas na vida de todos. E como consequência, começam a acontecer coisas fantásticas. A primeira cura registrada pela igreja está aqui no texto que lemos hoje de manhã. Eu queria te orientar e te dar alguns princípios que eu julgo vitais, que são encontrados nesse texto, para que nós sejamos um povo de relevância, uma igreja que faz a diferença. E quando eu digo igreja, eu não falo um prédio, um grupo que se reúne aos domingos, ou qualquer que seja a reunião que você está acostumado a frequentar. Eu digo quando a igreja sai, porque a diferença não é quando nós nos ajuntamos. A diferença é quando nós nos espalhamos durante a semana. Deus quer agir na nossa vida, não apenas quando estamos reunidos aqui. Ele age quando estamos reunidos aqui. Ele age. Domingo passado aconteceu algo fantástico aqui. É que a gente não trabalha com sensacionalismo gospel. Porque tem gente que trabalha com sensacionalismo gospel. Irmãos, aconteceu algo. Não. Nós trabalhamos dando todo o crédito à pessoa de Jesus Cristo, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Mas domingo à noite no culto aqui nós estávamos, era um culto de ceia, um tempo precioso, Deus agindo. E eu falei um pouquinho, e quem se lembra, eu falei sobre o poder da cura e contei a minha experiência pessoal. E uma irmã que se assenta sempre ali no fundo, ela vem com andador para a igreja. Não conseguia se mover sozinha, não conseguia ficar de pé. Acabou o culto, ela veio falar comigo. Pastor, estou curada. Estou curada, estava de pé. Eu nunca tinha visto aquela irmã de pé. De pé, dizendo, eu estou curada. Falei, glória a Deus. E esses dias, durante o congresso de mulheres, ela sempre se assentou lá no fundo, porque ela não tinha forças de descer a leve inclinação que temos aqui. Porque o templo, para dar esse ângulo
em que todos possam enxergar, tem uma leve angulação. Essa rampa, ela não descia, ela sempre sentava lá no fundo, porque ela não tinha força para o andador. No congresso de mulheres, sentada aqui na frente, ó, sem andador, levantando, adorando durante o culto, porque essa é a ação de Deus na vida da igreja. Deus age na igreja, mas Deus quer agir também quando a igreja sai, quando o culto acaba. E é isso que começa a acontecer. O texto fala sobre esses dois paralelos. O Espírito de Deus agindo enquanto a igreja está reunida, mas o Espírito de Deus agindo enquanto a igreja sai. A igreja sai. E nós somos a representação da igreja. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de um reino. Quando você sai para viver o seu dia a dia, no trabalho, na escola, em família, no seu cotidiano, você vai representando um reino, você vai representando o reino de Deus. Você é embaixador de Cristo. Embaixador de Cristo. Então você não fala das coisas que te interessam, nas coisas que lhe são pertinentes, você fala das coisas relacionadas ao reino de Deus. E é o que acontece. Depois que o povo e a igreja é visitada pelo poder de Deus, ela não só é visitada, mas ela é revestida do poder do Espírito Santo, se faz morada de Deus. No capítulo 3, fala sobre dois homens, Pedro e João. Pedro e João. Eles estavam indo para o templo na oração da hora nona. Esse era um costume judaico. Enquanto eles estão indo para a igreja, o texto diz que um homem com necessidade, um coxo, de nascença, e aqui a gente pode imaginar como provavelmente aconteceu com várias crianças que não havia os recursos da época hoje, talvez no parto, talvez nasceu com alguma anomalia, porque o texto diz que ele era coxo ele nasceu assim. Ele nasceu assim. Como todos nós nascemos com as nossas anomalias. Há um paralelo aqui, todo mundo nasce com um defeito. Por mais que aparentemente o médico possa te dar uma nota 10, é Apgar, não é um negócio assim? É Apgar? Eu ia dizer Edgar, Edgar é um irmão que eu conheço, não é o Edgar. É o Apgar. Você pode receber uma nota 10. Você pode fazer o teste do pezinho e o médico dizer tudo perfeito, tudo bonitinho, tem todos os dedos nas mãos, tem todos os membros que nasceram com perfeição. Todo mundo aqui nasceu com uma anormalidade que se chama herança do pecado. Todo mundo. O problema desse homem é uma herança, ele nasce assim. E ele é levado à igreja, à porta do templo. Esse é o problema. Na porta do templo, do lado de fora, fica difícil. É por isso que a gente insiste você a ser um canal de Deus para trazer gente para a igreja. Você é a grande arma que Deus quer usar durante a semana para atrair gente para a igreja. Dia desse eu fui pregar num culto em que o pastor me falou em particular dessa visão que ele tem passado à igreja de colocar um peso, e um peso santo, sobre os ombros de cada crente, de que ele não vá ao culto sozinho, nenhum culto, mas que ele se sinta desafiado a vir à igreja e trazer alguém com ele. Alguém da família, alguém do trabalho, alguém do vizinho, alguém da rua, alguém. Pedro e João cheios do Espírito Santo. E um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo estão sempre à procura de ocasiões para que o poder de Deus seja manifesto. É impossível uma pessoa cheia do Espírito Santo viver uma vida comum. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele procura maneiras de se tornar relevante, de fazer a diferença, de abençoar alguém. Vou contar aqui um testemunho que aconteceu essa semana. Aliás, sexta-feira agora. Minha esposa me pediu para comprar uma lembrancinha para uma das preletoras que vieram ministrar. E eu, como um bom marido, obediente, fui lá. Falei, vamos lá. Levei minhas filhas juntos, minhas assistentes pessoais, e fomos comigo no shopping da cidade, Shopping Iguatemi. Fui, comprei, eu estava precisando de um calçado novo. Eu fui atrás dessa liquidação. 70, aí tinha uma loja escrita assim, 70%. Falei, Deus está agindo, é aqui. É aqui que eu vejo o mover grande. 70% Deus. Entrei, comecei a olhar, tinha o sapato que eu queria. Mais da metade do preço de desconto. Falei, Deus, Tu és bom. Perguntei se tinha o meu número, o desafio, eu calço 44. Para achar um número, normalmente
vem assim 1 ou 2 pares na grade. Eu falei, Deus, 70%, se tiver 44%, realmente, é porque o senhor está nesse negócio. Entrei, perguntei, tem? Vou ver. Enquanto ela subia, eu orava. Senhor, revela para essa mulher um sapato, meu número. Ela desceu com um monte na mão e falou, tem o seu. Eu falei, glória. Mas enquanto isso, um outro vendedor queria me empurrar umas camisetas. Tá, uma promoção de camiseta. Era 70% na loja toda. Camiseta boa, assim, de malha boa. Estava vendendo a R$50. Barato, R$50. E ele começou a me mostrar. Falei, qual o tamanho? Falei, não te interessa. Deixa eu procurar aqui, que se eu falar você vai assustar. Ele falou, G. Falei, quem sabe? Se você orar, ela é stretch. GG. Eu comecei a olhar. Cada camiseta, e é uma característica, hoje, infelizmente, de algumas camisetas estampadas com algumas coisas que não condizem com a nossa fé. Aí estava escrito vodka. Falei, não vai combinar. Se eu chegar lá dizendo vodka, aí tinha uma outra, não, mas tem gin. Falei, também não funciona. E aí, tequila, não vai também, meu irmão. Só bebida, frases em inglês. E como a gente conhece e domina a língua inglesa, eu já vi crente vir para o culto com a camiseta em inglês, dizendo, eu sou revoltado, o diabo age em mim. E ele levantando a mão, ele nem sabe o que está acontecendo. E eu, criterioso. Aí ele me mostrando, e eu via que ele descia, ele queria me vender camiseta, porque os dias são difíceis. É ou não é? Vendedor em loja, quando entra alguém, meu irmão, ele ataca igual leão em cima de uma presa. Ele vai vender, você não sai de lá de mão vazia. E ele tentando me mostrar as camisetas, eu falei, querido, nenhuma dessas, eu sou crente. Nenhuma dessas combina comigo, eu sou crente. Não condiz para um crente usar umas camisetas dessa. E minhas filhas ao lado. E aí eu fui falando, não vou levar a camiseta não, vou levar só o sapato. E tal, conversa vem, tal, e eu conversando, a gerente atrás do caixa, o rapaz que me atendeu, de repente ele lança a pergunta, o senhor trabalha com o quê? Eu falei, agora vai. Falei, eu sou pastor. Falou, o senhor parece pastor mesmo. Tem jeito de pastor e tal. Eu falei, mas por que não? Tem jeito de pastor. A menina do caixa, que é a gerente, falou assim, de que igreja que o senhor é pastor? Eu falei, olha, eu sou pastor na igreja do Nazareno. Minha mãe ama a igreja do Nazareno. Minha mãe gosta de ir nos cultos da igreja do Nazareno. Ela falou assim, o senhor não podia fazer uma oração pela gente? Eu falei, é agora. É já. Só estava eu, como eu disse, nem com 70% estão atraindo gente para dentro da loja, hein? Só estava eu e minhas filhas, a gerente e o vendedor. Falei, eu oro só se for com uma condição. Se for agora. Ela falou, não, ela saiu de trás do carro. Dei as mãos dentro da loja. Juntei o vendedor, juntei a gerente. E comecei a orar dentro da loja. E diz, Deus visita esse povo. Que eles entendam de que uma vida plena só existe com Jesus. Um Jesus que liberta, um Jesus que transforma, um Jesus que faz nova todas as coisas. E eu falei do evangelho enquanto orava. Acabou a oração e disse, a moça, estou tudo arrepiada. Estou tudo arrepiada. E ela falou assim, o senhor se importa de deixar o telefone para de vez em quando o senhor vir aqui fazer uma oração pela gente? Falei, pode anotar. Pode anotar. E eu saí e disse para minhas filhas, porque discipulado é assim, foi isso que Jesus fazia, ele agia e os discípulos observavam. Eu saí no corredor e já disse para minhas filhas, nunca se envergonhem de dizer que são crentes, porque assim como vocês viram hoje, está cheio de gente aí fora, que está à procura de alguém que tenha algo para oferecer. Isso é igreja. Quando você está cheio de Deus, você quer abençoar, não é só no púlpito, não é só quando você está num ambiente favorável, é em qualquer lugar. E Pedro e João vão para a igreja à procura de alguém que precisava de alguma coisa. Eles saem, eles vão. A igreja está lá um cara, coxo de nascença, com um problema que nasceu com ele. Aí fora está a mesma coisa. Tem gente ao seu redor que tem um problema, que talvez não seja visível, mas está lá. O texto diz que esse moço ia diariamente, todos os dias, à porta chamada Formosa. Eu tive a oportunidade de estar lá. Eu li esse texto aos pés da porta Formosa. O texto diz que viu ele, Pedro e João. E olha que coisa interessante.
Quando eles viram Pedro e João, ele implorava que eles lhe dessem uma esmola. Normalmente o povo acha que nós não temos nada para oferecer a não ser uma esmola. Esmola normalmente é fruto daquilo que sobra. Esmola, se você procurar no dicionário, esmola é algo que sobra. É por isso que na cultura evangélica, aliás, a igreja católica mudou isso também. Porque antigamente, quando você entrava na igreja católica, tinha uma caixinha dizendo, caixa de esmola. Não tem mais, agora mudou. Porque esse é um princípio que fere completamente o caráter de Deus. Nós não oferecemos para Deus o que sobra, nós oferecemos para Deus o melhor, sempre o melhor. E esse homem vem e pede uma esmola, achando que eram mais um grupo de pessoas, que eram mais 2 homens comuns, mas mal sabiam ele, de que estes que chegavam estavam revestidos do poder de Deus. E ali eles começam a oferecer aquilo que todos nós precisamos oferecer, se é que o temos. Por isso que Jesus diz, de graça recebestes, de graça dai. Para eu oferecer, eu primeiro tenho que receber. O problema em muita gente que se torna inefetiva na fé cristã é porque não tem nada para dar. Não tem nada. Você não tem poder de Deus, você não tem vida com Deus, você não tem intimidade com o Espírito Santo, você não conhece a palavra. E quando as pessoas vêm pedindo alguma coisa, elas saem de mãos vazias. Graças a Deus que esse homem encontra Pedro e João, não somente com alguma coisa, mas revestidos até a tampa do poder do Espírito Santo. E ele pede esmola. E olha que coisa interessante, e eu quero, em 15 minutos, se Deus me ajudar, falar sobre alguns princípios que fazem parte da rotina, ou pelo menos que devem fazer parte da rotina, de um povo cheio do Espírito Santo. Pedro, fitando o versículo 4, juntamente com João disse, olha para nós, olha para nós. É interessante ver que o texto diz no verso número 5, que ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Alguma coisa. Queridos, aí fora, há um povo que está precisando receber alguma coisa. O povo olha para nós. Os olhos do mundo, os olhos das pessoas, sem que percebamos, estão voltados para nós, como igreja, como indivíduos, como embaixadores do reino de Deus, e eles estão à espera de alguma coisa. Há uma expectativa. O princípio número 1, que fazia parte da igreja, logo no seu início, é que ela gerava uma expectativa nas pessoas. Uma santa expectativa de não voltar para casa de mãos vazias, de ter uma experiência transformadora com Deus. Eles tiveram uma experiência de expectativa. O texto diz, ele olhava atentamente. Eu gosto dessas duas palavras. Atentado, eles atentavam e esperavam. Atentamente, os olhos estão voltados para nós. Você não sabe, mas no seu trabalho, se o povo sabe que você é crente, porque tem gente que é agente secreto de Deus no trabalho. Ninguém sabe que ele é crente. Ele está lá numa missão que é secreta. Ninguém pode saber que ele é crente. Então ele usa todas as armas para disfarçar que ele é evangélico. Porque afinal de contas, ele é o 007 de Jeová. Ele está ali e ninguém pode descobrir a sua identidade real. Não existe isso. A luz de Cristo resplandece em nós. E as pessoas no trabalho, na família, em casa, onde quer que estejamos, estão olhando para nós esperando acontecer alguma coisa, porque eles veem que em nós há algo diferente. Toda pessoa que teve uma experiência com Cristo é diferente dos outros. É diferente. É diferente, porque a vida de Deus muda a nossa realidade, o jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de vestir, o sorriso no rosto, o brilho nos olhos muda quando a vida de Cristo está presente em nós. Ele esperava alguma coisa, havia uma expectativa. Meus queridos irmãos, saiam daqui hoje de manhã, nessa confiança. O mundo aí fora tem uma expectativa a seu respeito.
Eles esperam algo de você. Que essa semana no trabalho seja uma semana onde você ofereça aquilo que você já recebeu. A graça de Cristo, o seu poder, a ação poderosa do Espírito Santo. Havia uma expectativa de se receber alguma coisa. Alguma coisa. Sabe por quê? Todo mundo aqui pode fazer alguma coisa. Todo mundo aqui pode fazer alguma coisa. Você não precisa fazer todas as coisas. Quem faz todas as coisas é Cristo. Mas Ele faz todas as suas coisas através do seu povo. É por isso que Paulo escreve aos Efésios no capítulo 4. Ele fala sobre o corpo, sobre os membros. Nem todo mundo faz tudo, mas todo mundo pode fazer alguma coisa. Você pode fazer alguma coisa para abençoar o seu trabalho. Você pode fazer alguma coisa para trazer uma atmosfera diferente na tua família, com a ação de Deus. Alguma coisa todo mundo aqui pode fazer. Deus não nos chamou para sermos apenas espectadores no reino. Somos chamados para ser servos, para servir, para mudar o ambiente, para fazer alguma coisa. Eu fiquei fascinado. O pastor Daniel lidera aqui o ministério com eventos da igreja. E eu cada vez que vejo a mobilização das pessoas, eu fico impressionada. Como tem gente que tem lá fora, às vezes, funções. Eu fiquei impressionado com aquela menina Luana, né, Virgínia? A mulher, moça nutricionista. Trabalha, está aí? Cadê Luana? Cadê? Está lá. Nutricionista na Honda. Serve os japoneses tudo lá. É só sushi e sashimi todo dia. Fritando pastel. Ela é a Virgínia. Fritando pastel. Eu cheguei ontem, elas estavam fechando a contabilidade da cantina. Falei, que perfume é esse, irmã? Cheiro de pastel, nova essência francesa. Pastelé, chama. Pastelé. Mas gente que está servindo e abençoou. Gente cuidando de coisas, limpando o banheiro. Fazendo coisas pequenas aos olhos dos outros, mas que abençoam a todos que aqui chegaram. Todo mundo pode fazer alguma coisa. Não é quem só sobe com o microfone para pregar e Deus está usando o servo dele. Deus está usando é todo mundo. Porque todo mundo pode fazer alguma coisa para melhorar o ambiente em que está. Alguma coisa você pode fazer para ajudar. Deus quer te usar. Deus quer usar todos. Todos. Todo mundo no culto, todo mundo tem alguma coisa, tem gente na mídia trabalhando, tem um rapaz do som, tem um rapaz da câmera, tem gente fazendo coisas que aos nossos olhos podem parecer inexpressivas, mas aos olhos de Deus são extraordinárias. Alguma coisa. O coxo esperava que lhe fizessem alguma coisa, porque quem precisa de algo está à procura de alguma coisa. Alguma coisa. É interessante dizer que a expectativa do coxo era material. Porque essa é a expectativa de todos nós. Nós achamos que se os nossos problemas materiais forem resolvidos, nós seremos abençoados. Sim ou não? Vai sacar de crente para mim. Não, eu não. Eu nem oro, nem, essas coisas eu nem peço. Orar, não, imagina, eu não oro nunca para receber aumento. Nunca orei. Eu não oro para Deus melhor, imagina. Nós achamos, todo mundo. E normalmente o discurso é esse. Se melhorasse só um pouquinho aquilo ali. Se melhorasse essa questão financeira. Se melhorasse essa questão material. Porque a nossa expectativa, quase que geral, está nas coisas. Nas coisas. E o coxo olha para Pedro e João. E mal sabiam ele que o tesoureiro tinha acabado de se matar. E quebrou o ministério de Jesus na hora financeiramente. Porque Judas era o tesoureiro. O ministério de Jesus tinha uma administração. Porque tem gente que acha que não. Tem gente que acha que não, Jesus, não, ele saía por aí e todo dia vinha um anjo do céu. Com uma marmita fresca na mão. Para servir Jesus e os seus 12. Não. Mulheres ajudavam. Tinha coleta, as pessoas ajudavam financeiramente. Tanto é que Judas era o tesoureiro. Ele é que cuidava. Recebia daqui, administrava o que tem que pagar a Jesus. Por exemplo, ia no restaurante, comia. Judas ia para o caixa pagar a conta. Ele que administrava. Ele é quem cuidava. Tinha questões financeiras no ministério de Jesus. Muitas mulheres, Joana, Susana, esposa de gente de alta colocação na sociedade, contribuía
para o ministério de Jesus. Nenhum ministério. É por isso que tem uma conversa fiada por aí hoje em dia, de gente que não conhece Bíblia. De que acha que não, a igreja, Deus vai cuidar. Deus cuida, mas Ele usa pessoas para prover, porque tudo é dele, você não tem nada. Ele põe na tua mão, para que quando Ele precisar, você possa disponibilizar. Quem está me entendendo diz amém aí. É assim que funciona. Mal sabia o coxo de que o tesoureiro tinha se matado, porque havia acabado de trair Jesus. O sistema financeiro do ministério estava complicado. Como é que eu sei? O que tinha no bolso de Pedro e João? Nada. Quando diz nem prata nem ouro, é porque eram os tipos de moedas usadas. Eu não tenho ouro e eu não tenho prata. Nós estamos aqui tentando recuperar, porque nós tivemos um momento difícil. Momento difícil. Normalmente as pessoas acham que as soluções para a sua vida estão nas questões materiais. Não estão. Eu conheço gente que tem muito e não tem nada. Diz bom carro, mora em boa casa, veste boas roupas, mas está coxo da alma, como esse homem. Porque está apenas atrás dos benefícios materiais. Eles olharam para Pedro e João, e Pedro responde com toda classe: não possuo, não tenho nada, filho, não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho o que você precisa. Isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda. Ele está dizendo: eu não tenho nada disso, mas eu tenho o poder do Espírito Santo. As coisas materiais o mundo pode oferecer, às vezes, e veja a minha colocação, às vezes, numa proporção ainda maior. Tanto é que Satanás faz qual proposta para Jesus ao tentá-lo? Todos os reinos deste mundo eu te dou. O diabo pode suprir carência material? Pode. Aliás, se você tiver interesse de descobrir, basta você ler com mais cuidado algumas situações de gente que vai fazer pacto para ganhar, viver do jeito que o diabo. Mas ninguém cobra mais juro que Satanás. Mas nem na Índia, muito menos no Brasil. E olha lá, o juro dele é alto. Do jeito que ele dá, ele toma numa proporção ainda maior. A questão não é material. A igreja, os homens de Deus, eu e você, podemos suprir aquilo que o mundo não pode oferecer. É o poder de Deus. É a ação do Espírito Santo. Ele diz: nós não temos nem prata, nem ouro, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. O que eu aprendo aqui? A igreja, ela deve não só gerar uma expectativa, mas ela deve ser um canal de socorro e ajuda para as pessoas. Você foi levantado por Deus para socorrer e ajudar alguém. Quando você se enxerga assim, fica muito melhor. Que saber que Deus pode me usar para socorrer e ajudar alguém. Deus quer usar a sua vida, querido, para socorrer e ajudar quem está perto de você. Para você ser um canal de esperança, um canal de socorro, um canal de ajuda. Que as pessoas possam olhar para você dizendo: olha, eu tenho a solução para você. Poder de Deus, autoridade do nome de Jesus, para mudar a realidade da sua vida. A igreja foi feita para ser um canal de socorro e ajuda. Você pode dizer amém para isso? Diga amém para isso. O texto continua dizendo que imediatamente após a palavra de Pedro, veja só, ele o toma pela mão direita. Porque o socorro, ele é mútuo. Ele é verbal, mas ele também é físico. É físico. Pregar com discurso é fácil. Pregamos e materializamos a nossa mensagem. O texto diz: levanta, se vira agora, rapaz. Já falei, o poder está aí. Levanta sozinho. Não. Pessoas precisam de ajuda para se levantar. E Deus colocou eu e você para socorrê-las. Para estender a mão. Não é você que vai fazê-la andar novamente, mas é você que vai tomá-la pela mão e dizer: eu vou te ajudar na caminhada, até você conseguir andar sozinho com suas próprias pernas. O texto diz que Pedro o toma pela mão direita e o levanta.
o levanta. Esse é o papel da igreja, é levantar uma geração caída, pessoas que foram lançadas por terra pela ação do pecado, pela ação de uma vida longe de Deus. O meu e o seu papel é ajudar as pessoas a se reerguerem diante de Deus novamente. Esse é o nosso papel, gente. Nós não podemos vir aqui e achar que nós estamos aqui só para ouvir uma boa música, para uma palavra para nos motivar e para ajudar a gente a vencer a semana. Não! O que Deus deposita sobre a nossa vida precisa ser destilado na vida das pessoas, para que nós possamos levantá-las. Deus quer usar você para ser fonte de socorro, para levantar uma família, para resgatar um casamento, para ajudar um moço, um jovem, uma criança. Deus quer te usar. Deus quer te usar para levantar alguém, pegá-la pela mão direita. Vamos, eu te ajudo, eu te ajudo. Nós somos as mãos de Deus socorrendo a vida das pessoas. Nós somos, é eu e você. Não pensa que Deus vai mandar anjo, porque se Deus precisasse de anjo para essas coisas, Ele não teria criado a igreja. A igreja é que é a coluna e é o baluarte da verdade. A igreja é a agência de Deus na terra. Nós, agentes de Deus, para estender a mão e levantar e ajudar a pôr de pé. Um dos momentos mais preciosos aqui do congresso foi o testemunho da Ju com o Reginaldo. Extraordinário, coisa linda. Eu ouvia de todas as convidadas dizendo: que história linda, que história maravilhosa, que história, olha, assim, fora do comum. Mas isso acontece pela ação do Espírito Santo, mas pela ajuda da igreja. É a igreja que socorre, é a igreja que estende a mão, é a igreja que ajuda a ficar de pé, é a igreja que diz: eu vou te ajudar a ficar de pé, e o poder de Deus vai agir na sua vida. É assim que funciona. Eles estão ali, e é assim que a igreja se torna uma força, quase que de uma maneira incompreensível. Pegam pela mão direita, levanta, levanta. Eles ajudam a levantar. E o texto diz que imediatamente, porque, meu irmão, com a cooperação da igreja e a ação do Espírito Santo, o resultado é real. Anota isso aí. Com a ação da igreja e no poder do Espírito Santo, o resultado é real. Olha o que o texto diz: imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. É o que Deus quer fazer através da igreja, da minha e da sua vida. É por isso que João escreve na sua segunda carta, dizendo: eu não tenho maior alegria do que essa, de saber de que os meus filhos caminham na verdade. A maior alegria de alguém que é revestido do poder de Deus, não é ver que Deus está usando ela, porque tem gente que desenvolve um ego gospel, um ego espiritual. Olha como Deus me usa. Olha como Deus fala através de mim. Não, quando eu prego, quando eu falo, você não é nada. É tudo para Ele. Toda a glória é dEle. Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Nós somos apenas agraciados em poder ser instrumentos na mão de Deus. Porque se você não se permitir ser usado, Ele vai usar outro. Ele vai usar outro. Porque Deus sempre vai fazer a sua obra através de pessoas. É pessoas, é pessoas. Deus podia muito bem ter tirado o povo do Egito com uma ação sobrenatural, trasladar 1 milhão de pessoas. Para Deus não é nada. Deus podia ter dito: unite. Não, ele não ia dizer isso, porque isso no céu não funciona. Ele ia dizer outra coisa. Ele ia dizer: sai daqui e vai para lá. E o povo do Egito ia aparecer em Canaã. Não. Mas Deus tem prazer em fazer parceria com o homem. Ele levanta Moisés. Depois de Moisés ele usa Josué. E depois de Josué ele usa cada um dos juízes. Ele usa Débora, ele usa Gideão, ele usa Jefté, ele usa tanta gente. Ele usa Samuel, ele usa Saul, ele usa Davi. Deus usa pessoas para que a obra dele seja feita. Deus quer usar você. Deus quer usar você, Deus quer usar você, Deus quer usar a sua vida para que a obra dele seja estabelecida nessa cidade. Dá um glória aí, meu irmão. Deus quer te usar, Deus quer te usar. E imediatamente a parceria, a ação da igreja no poder do Espírito, imediatamente eles se firmam. A cura brota quando a igreja age. O remédio para o povo aí fora nós temos.
Quando ele é aplicado, a cura brota. Quando ele é aplicado, a cura brota. É melhor do que Doril. Tomou, sumiu. O evangelho é melhor do que Doril. Tomou, sumiu. A dor, sumiu. A angústia, sumiu. O pecado, desaparece. Toda dor vai embora. Nós precisamos aplicar o remédio. Nós que já tomamos o remédio, queridos, vamos ser sinceros. Todos nós andávamos perdidos e coxos de alma, até que alguém veio, estendeu a mão para a gente, e o poder de Cristo foi derramado sobre a nossa vida, e a gente se viu de pé, a gente foi ajudado, e agora Deus quer usar a nossa vida para socorrer a gente também. O texto sagrado diz, imediatamente. Eu gosto desse agir de Deus imediato. A solução de Deus é imediata. O que Deus tem para fazer tem poder imediato. É melhor do que medicação intravenosa. É melhor do que anti-inflamatório embaixo da língua. É ou não é? Ação rápida, põe embaixo da língua, entra na corrente rápido. O Espírito de Deus é assim, liberado, ele age imediatamente. O texto diz que imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. O texto diz que além de oferecer expectativa, socorro, cura, o verso número 8 diz que de um salto ele se pôs de pé, passou a andar, e olha a diferença, ele entrou com eles no templo. Porque a ação de Deus na sua vida só é completa se você abençoa lá fora, mas traz aqui para dentro. Vou repetir. A ação de Deus só é completa na sua vida se Deus te usa lá fora, mas você traz aquele que você abençoa lá fora, aqui para dentro. Não existe vida de comunhão com Deus fora da igreja. Não existe. Abençoamos e trazemos para dentro. Abençoamos e trazemos para dentro. Abençoamos e trazemos para dentro. Na loja eu já falei, tem culto domingo. Eu trabalho, arruma uma folga. Vou passar lá, você acha que eu não vou passar na loja? Pelo menos uma vez por semana agora? Eles arrumaram para a cabeça. Eles não sabem o que inventaram. Vou passar lá já dando a paz do Senhor, igreja. A paz, glória. Tem culto hoje, hein? Você tem que trazer para dentro. O que adianta eu orar numa loja e eu não trazer esse povo para a comunhão de Deus? A comunhão de Deus é vivida no corpo, que é a igreja. Abençoa lá fora, traz para dentro. Abençoa lá fora, traz para dentro. Repita comigo, abençoa lá fora, traz para dentro. Diga mais uma vez, abençoa lá fora, traz para dentro. É o que Deus quer fazer com você, meu querido. Pedro e João abençoaram, agora fica aí na calçada, Deus te abençoe, eu vou cultuar. Não. Abençoa lá fora, trago aqui para dentro. Abençoa lá fora, trago para dentro. Ele diz, ele entrou com eles, saltando, louvando a Deus, porque a ação de Deus, através da igreja, produz alegria. Eu não gosto de igreja murcha. Não gosto de culto meio borocochô. Tem uns cultos que parecem mais velório. Eu já entrei em igreja que eu procurei o caixão. Cadê o caixão? Está escondido em algum lugar. Estão velando alguém. Povo morto. Povo sem vida, sem alegria, porque um povo que entra nesse lugar, entra para celebrar os grandes feitos de Deus. O que Deus fez pela sua vida, como Ele tem sustentado a sua casa, como Ele tem abençoado a sua família, como Ele tem aberto as portas, e acima de tudo, como Ele perdoou os seus pecados e te deu vida eterna. Você tem que entrar por essas portas, como o salmista diz, com alegria, com salto, com dança, com júbilo nos seus lábios, porque Deus tem feito grandes coisas por nós. Ele entra na igreja, era o mais avivado do culto aquele dia. O mais avivado. Porque quanto mais você recebe, mais grato você deve ser. Quanto mais você recebe, mais glória você deve dar. Quanto mais você recebe, o teu aleluia tem que ser mais intenso. Aleluia! Eu vejo que a pessoa tem sido alvo da graça de Deus pela intensidade da adoração. A intensidade da adoração é proporcional à tua experiência com Deus. Um povo, meio do louvor, senta. É, Deus, acho que hoje vai longe. Ele disse que ia pregar 15 minutos. Deus do céu. Já vai dar meio-dia, Pai. Ajuda esse moço hoje, Pai. Dá uma conclusão para essa mensagem, Jeová.
Leva ele ao último ponto, Pai. Meu Deus, eu ainda tenho que buscar o frango, Pai. Se eu chegar mais tarde, acaba. Oh, Deus, guarda o meu frango naquela padaria. A gente ri, mas faz isso. Ou não? Faz. Nós achamos. A gente vem para a igreja, o coxo entra. E eu posso dizer, eu não vi como é que acabou o culto. O texto não diz. O texto diz. Olha que coisa interessante. Eu não pedi para colocar na tela. Põe na tela ali para mim. Põe na tela. Eu gosto, põe na tela. Versículo 11. O texto diz que viu todo o povo andar e a louvar a Deus. Querido, o que Deus fez pela sua vida e o que Deus faz na vida de outras pessoas deve ser evidenciado com festa, com louvor. Tem gente que vem dar testemunho. O que Deus fez uma grande coisa na minha vida? Foi muito bom. Eu estou muito feliz nessa manhã. E eu queria dar glória a Deus por isso. Amém. Deus abençoe. Meu irmão, o texto diz que o coxo, todo o povo viu andar e a louvar a Deus e reconhecer ser Ele o mesmo. Querido, a igreja produz na vida das pessoas diferença. Tem que haver uma diferença. Um antes e um depois. Ele era, mas não é mais. Ele era o que esmolava, agora ele não esmola mais. Ele era o que se andava arrastando, agora ele anda normal, ele anda com suas próprias pernas. Ele caminha normalmente. Há uma diferença, tem que haver diferença. E olha o versículo de número 11. O texto diz que esse homem apegou-se a Pedro e a João. Meus queridos, esse é o papel. É as pessoas se apegarem a nós. É a pessoa não mais agora conseguir viver longe daquilo que nós oferecemos em Cristo. Vida plena, vida abundante. Ah, meus irmãos, nós estamos indo para casa, daqui a pouco nós vamos almoçar. Hoje à noite tem culto. E eu queria que você saísse daqui com essa mensagem inflamando a tua alma, queimando no teu coração, para que você saia daqui nessa expectativa de que Deus vai te usar para abençoar, como igreja, para gerar expectativa, socorro, ânimo, alegria, restauração, júbilo, festa na vida de pessoas. Esse é um dos textos mais extraordinários do livro de Atos dos Apóstolos. Dois homens, cheios do Espírito Santo. Aliás, pelo temperamento, João não abre a boca, só o que fala é Pedro. Notaram no texto ou não? João só concorda, amém. Glória, é isso mesmo, Pedro. Deixa Deus trabalhar. E Pedro falando, eu não tenho nada. Porque o sanguíneo, assim, Pedro era sanguíneo. Pedro andava armado. Você já imaginou um negócio desse? Durante todo o ministério de Jesus, Pedro andava a capanga. Ó, peixeira do lado. Vamos lá, Jesus. Qualquer coisa eu estou aqui. Ué, quando vem prender Jesus, o que Pedro faz? Tira a espada, meu irmão. Ele andava armado. Ele não tinha conversa. O sanguíneo, sem a ação do Espírito Santo, é um perigo no sentido negativo. Mas o sanguíneo, cheio do Espírito Santo, é um perigo no sentido positivo, porque ele abala o inferno. Pedro se levanta, ousado, ele começa a falar. E João só amém. Usa mesmo, Pai, teu servo Pedro. Vai usando ele, Pai. Vai usando esse homem, usa ele com poder, com glória, com graça. João não abre a boca. O texto diz, a única referência de João ele só olhou. Pedro fitando juntamente com João. João está só olhando. Se apegam a ele. O povo corre atônito para junto do pórtico chamado de Salomão. E aí, atraídos pela ação de Deus, o que acontece? Mais de Cristo é pregado. Mais de Cristo é pregado. Uma ação sobrenatural de Deus tem um único objetivo: trazer glória ao nome de Cristo, atrair pessoas para que o Evangelho seja pregado mais intensivamente. É o que Deus quer fazer através de nós, como igreja, como indivíduos. Eu tenho um sonho, eu tenho uma visão, eu tenho um plano de Deus, e eu espero que ele se cumpra, mas para isso ele precisa de você.
Ele precisa de você. Deus vai te usar para fazer algo para a glória dele, para transformar vidas. Tua família vai mudar. Eu estou lançando um livro agora, deve sair até o final de setembro, comecinho de outubro, chamado Herdeiros. Herdeiros. Como homens foram usados para marcar sua geração. Como pessoas comuns, simples, mas agindo na fé, no poder de Deus, transformaram a geração e o lugar onde Deus depositou. Deus quer te levantar nesses dias para fazer a mesma coisa. A galeria de heróis da fé ainda está sendo escrita todos os dias. Ela não fechou no capítulo de número 11 da carta aos Hebreus. Ela continua sendo escrita hoje. Ele está esperando para o teu nome entrar lá. Para o teu nome entrar lá. Alguém que abençoa a família, que o trabalho nunca mais foi o mesmo, que a empresa foi transformada, que o lugar onde você mora, o condomínio, o apartamento, o bairro foi abençoado, porque um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo tinham algo para oferecer.